Olá, pessoal. Eu recebi uma pergunta sobre se existe uma fórmula mágica para a gente não se cobrar tanto, tá? E eu adoraria que existisse. Mas a gente sabe que cada família, cada mãe, né, vai lidar com os erros, com os aceitos, com o cuidado mesmo à criança de uma forma diferente, tá? Mas eu queria trazer alguns pontos que podem ajudar nessa coisa dessa cobrança toda que a gente se faz, tá? Primeira coisa, a gente entender por que a gente está se cobrando tanto, tá? Na maioria das casas, né, a gente cresceu aprendendo que mães são perfeitas, que mães fazem tudo, que nasce o filho, a mãe vai amar o seu filho logo de cara, né, que vai saber tudo, fazer tudo. E aí quando realmente nasce um bebê, né, e a gente se depara com a realidade, a gente percebe que não, que a gente não sabe fazer tudo só porque o nosso filho nasceu, só porque a gente virou mãe, né? Então, a primeira coisa é entender por que essa cobrança, de onde vem essa cobrança, né? Essa cobrança vem de alguém de fora, então muitas mães falam, minha família cobra, né? Que eu seja, que eu faça tudo certo, cada um vem aqui e me dá um pitaco, me dá uma ideia, né? Ou essa cobrança vem vindo aí de dentro de você, né? Então, assim, não, eu acho que eu preciso ser uma mãe melhor. E aí, por que você acha isso? Acho que é legal, às vezes, a gente colocar até no papel, sabe? Olha, eu acho que eu tô falhando nesse lugar, e é isso que tá me incomodando, tá? E aí, quando a gente olha para isso, a gente consegue entender se realmente são coisas que fazem a diferença na vida da criança, ou se são só apenas coisas que a gente foi lendo e foi, né, tendo muita informação hoje em dia, e que a gente criou esse ideal da mãe perfeita, tá? E aí, quando a gente pensa nessa mãe perfeita, é o segundo ponto que eu gosto de conversar, é que para a criança não é legal que você seja perfeita, entende? Por quê? A criança também aprende olhando para os nossos erros. Então, quando a gente tenta ser perfeita, quando a gente tenta fazer tudo dentro do recomendado, eu como pediatra recomendo muitas coisas, mas eu sempre falo para as mães que eu sempre vou recomendar o que é o ideal, né? O que está na literatura, o que as pesquisas dizem. Então, estou sempre recomendando o que é o ideal. Mas a gente precisa trabalhar dentro da realidade de uma mãe. Então, por exemplo, a introdução alimentar. O ideal é que a gente comece com frutas, de preferência orgânicas, aquela coisa toda. Mas aí eu vou conversar com uma mãe que não consegue comprar uma fruta orgânica para o filho dela. E aí, mas ela consegue comprar a fruta que não é. Então a gente vai trabalhar dentro dessa realidade, entende? Se essa mãe ficar se culpando o tempo todo porque não conseguiu prover para o filho aquilo que é o recomendado, ela não vai conseguir fazer outras coisas, outras atividades com o filho que vão ser muito mais importantes para a vida futura dele, tá? Outra coisa que às vezes acontece é a amamentação. Eu sou super fã da amamentação, né? Estimulo bastante a amamentação, mas em alguns casos a gente precisa entrar com a fórmula e muitas vezes o entrar com a fórmula permite que a mãe amamente por mais tempo. Então a gente precisa individualizar para cada família essas recomendações que a gente dá, entende? Então, quando a gente olha para aquele conjunto de coisas que fazem uma mãe ser perfeita, a gente às vezes esquece de olhar para a nossa própria casa e olhar para a nossa própria criança, tá? Tem crianças que dão super bem pensando em atividades, né? Com atividades montessorianas, com fazer atividades em casa. Tem mães que adoram ficar brincando com a criança o dia inteiro, propondo atividades e tudo mais. E tem mães que não vão gostar, que não estão afim, e aí a criança vai brincar de outra coisa e tá tudo bem, tá? Então, assim, tirar um pouquinho essa coisa de que a gente tem que ser perfeita, tá? E aí a criança, que conforme vai crescendo e vai vendo que a gente erra, e que a gente acerta, e que a gente corrige, ela também vai aprendendo que ela pode errar. Porque se a gente se coloca num ponto em que a gente não erra, que a gente nunca faz nada que atrapalha a criança, a gente também não ensina a criança que a gente pode corrigir, que a gente pode lidar com os erros. Então é importante também para a criança que quando você erre, que você faça algo que não foi legal, você fale para ela, sabe? Olha, filha, nossa, hoje eu errei, nossa, eu não devia ter falado assim com você, não devia ter gritado com você agora, sabe? Eu devia ter sido mais calma, mais tranquila. Vamos pensar em como melhorar na próxima vez? Isso vai fazendo com que a criança também vá aprendendo esses mecanismos que a gente tem, que a gente já aprendeu durante a nossa vida, de lidar com as frustrações e com os nossos erros,
tá? Então, essa é a segunda parte, que seria essa coisa da perfeição, essa coisa que a gente busca, né? A gente leu sobre um monte de coisa, tem um monte de recomendações e a gente acha que a gente tem que seguir todas elas à risca. Não é assim, a gente precisa realmente individualizar, tá bom? Terceiro ponto que eu gosto de conversar sobre essa coisa da gente se culpar e da gente se cobrar bastante, né? É que a gente precisa lembrar que uma criança também não é cuidada sozinha, tá? Lá antigamente, as crianças elas eram cuidadas pela família toda, pela tribo toda. Então, nascia uma criança, ela não era só responsabilidade dos pais, ela era responsabilidade da comunidade, tá? Isso acabava tirando esse peso tão grande que a gente tem agora em cima da mãe, em cima do pai, tá? Então, lembrar que quando a gente vai cuidar de uma criança, a gente precisa compartilhar essas responsabilidades. E quando a gente fala compartilhar responsabilidade, algumas mães falam assim, nossa, mas eu não tenho ninguém para contar. Não tenho pai, o pai da criança não está perto, não ajuda. Eu não tenho família, a família só dá pitaco, né, só me fala mal de mim. Parece que está todo mundo contra mim, né? Eu não tenho com quem compartilhar isso. E aí eu gosto de lembrar que nós profissionais também somos pessoas para vocês compartilharem as responsabilidades. Então, quando a gente vai conversar sobre condutas, sobre orientações, né, sobre o que dá para fazer, o que não dá, no cuidado, na criação mesmo da criança, faz parte da função também do pediatra ter essa responsabilidade junto com você, tá? Então, uma coisa que acontece muito, por exemplo, a amamentação. A gente vai decidir continuar na amamentação exclusiva ou a gente vai decidir introduzir fórmula. Essa é uma decisão que é feita em conjunto com o pediatra, não é uma decisão para ser feita apenas pela mãe ou pelo pai, ou, né, pela família. Então, quando a gente faz a decisão em conjunto, a gente também está falando que se der errado, se a gente fizer algo que não vai ser legal para a criança, todos nós somos responsáveis. Então, lembre-se disso, tá? Não é só... A gente precisa entender que essa criança, ela precisa dessa comunidade, dessas várias pessoas olhando para ela e cuidando dela. Isso pode tirar um pouquinho desse peso de que é você que tem que dar conta de tudo. É você que tem que decidir, é você que tem que arcar com as consequências, é você que tem que, né, corrigir todos os seus erros. Então, é legal ter alguém para se apoiar, tá? E aí pode ser da família, pode ser fora da família, pode ser amigo e pode ser os profissionais de saúde também. Tá bom? E a última coisa que eu gosto de conversar também é que quando a gente se liberta um pouquinho dessa cobrança, de se cobrar tanto, a gente também começa a olhar um pouquinho pra gente e pra como é importante a gente fazer algo pra gente, né? No sentido da gente se cuidar, tá? Porque a gente entra dentro da maternidade, né, nos primeiros anos, a sensação que dá é que a gente vive para cuidar da criança, a gente vive o tempo todo com a criança. E aí a gente esquece de cuidar da gente. E quando a gente esquece de cuidar da gente também não cuida bem da criança, entende? E aí a gente para de ser mãe perfeita mesmo, porque aí a gente vai ficar mais cansada, a gente vai ficar mais irritada, a gente vai brigar mais com a criança, a gente vai chorar. Então, lembra que se você puder passar um tempinho seu, né, ou com o seu companheiro, ou saindo com os amigos, ou fazendo alguma coisa que você gosta, lê um livro, toma um café, toma um banho, sabe? Dá uma volta, sai caminhar, isso vai ter um impacto também na sua relação com seu filho. Então, nem sempre quando a gente deixa a criança longe da gente, a gente também não está cuidando direito dela. A gente também está fazendo algo por ela, tá bom? Espero ter ajudado com esse vídeo.